Questão 99, prova rosa, Enem 2022. Desde a proposição da teoria de seleção natural por Darwin, o Wallace também, participou, é dele também, os seres vivos nunca mais foram olhados da mesma forma. No que diz respeito à reprodução de anfíbios anuros, sapos, os cientistas já descreveram diferentes padrões evolutivos, como os exemplificados a seguir. Sapos, rãs e pererecas, tá? Os anuros. Anuro significa sem cauda, basicamente. Espécie 1. As fêmeas produzem cerca de 5.000 gametas, gameta pra caramba, que são fecundados na água em lagoas temporárias de estação chuvosa. Todo o desenvolvimento embrionário do ovo metamorfose ocorre nesse ambiente independente dos pais, ou seja, a estratégia da espécie 1 é produzir muito gameta e não ter cuidado parental. Então, quanto mais gameta, a chance de vários sobreviverem é alta, então você não precisa de um cuidado parental, então é independente dos pais. A espécie 2, que é que as fêmeas fazem? Elas produzem aproximadamente 200 gametas, veja que é bem menos, que são depositados em poças próximas a corpos d'água. Então já está mais próximo ali, veja que o primeiro foram lagoas temporárias, tá? Tinha os gametas, os embriões tinham aquele tempo para se desenvolver e depois ia sumir. Já aí já está próximo a corpo d'água, permanente. Os embriões são vigiados pelos machos durante boa parte do desenvolvimento. Então já começa a ter um maior cuidado parental, os pais já estão de olho, mas a quantidade de gameta é bem menor, 200. Na espécie 3, as fêmeas produzem por volta de 20 gametas, 10 vezes menos do que a espécie 2, que são fecundados sobre a superfície das folhas de plantas cujos galhos estão dispostos acima da superfície de corpos d'água, e aí se desenvolve até a eclosão. Então veja que agora o sapo, a espécie, tem que buscar essa planta, tá certo? Que está acima do corpo d'água, ou seja, livre da predação de peixes, por exemplo, são um dos principais predadores de girinos, que são as larvas dos anuros, dos primeiros estágios de desenvolvimento dos anuros. Então veja que agora já tem uma maior preocupação quanto à predação. E na espécie 4, as fêmeas produzem poucos gametas que, quando fecundados, são abocanhados pelos machos. Os embriões se desenvolvem no interior do saco vocal do macho até a metamorfose, quando saem através da boca do pai. Então a espécie 4 é o que tem menos gametas, só que o cuidado parental é muito maior. Então é sempre uma balança. Se você tem muito gameta, reproduzir muito embrião, basicamente você não precisa de cuidado parental. Quando tem pouco, aquele pouco tem que vingar, então tem que ter um cuidado em cima daqueles embriões. E aí vem a pergunta, os padrões descritos evidenciam o quê? Que as fêmeas influenciam o comportamento dos machos? Não. Veja que o comportamento da fêmea 1 foi independentemente, o pai não teve nada a ver. E a espécie 3, também o pai nem participou aí, só participou basicamente da fecundação. Então a fêmea não vai influenciar o comportamento do macho. O que pode influenciar o comportamento do macho é a quantidade de gametas ou de embriões que vão ser fecundados. Tá? Mas não é que as fêmeas vão influenciar o comportamento dos machos em relação à reprodução. Beleza? B. O cuidado parental é necessário para o desenvolvimento. Não, falso. Na espécie 1 você não tem nenhum cuidado parental, é totalmente independente dos pais, e você tem o desenvolvimento dessa espécie, que tem 5.000 gametas aí para ser fecundados. O grau de evolução determina o comportamento reprodutivo. O grau de evolução determina o comportamento reprodutivo. Não, porque basicamente percebe, eles estão evoluídos, são o mesmo grupo, é um grupo que evoluiu, Anuro. Então, todos estão evoluídos aí, mas eles possuem diferentes comportamentos reprodutivos. Então, não é o grau de evolução que vai determinar o comportamento reprodutivo, e sim a quantidade de gametas que vai ser produzido, a possibilidade dos pais fazerem ou não cuidado parental, onde essas espécies vivem. Então, não, você não tem nada a ver. O sucesso reprodutivo pode ser garantido por estratégias diferentes. Perfeito, letra D. Veja que você tem 4 espécies. Cada espécie tem uma estratégia diferente. Porém, as 4 espécies estão vivas e estão se reproduzindo. Então, eles têm um sucesso reprodutivo. Porém, cada espécie tem a sua estratégia. Então, letra D, mostrando que as espécies elas evoluem de forma diferente. Algumas podem evoluir de forma parecida. Mas as estratégias são diferentes. Mas isso não quer dizer que você não vai ter sucesso reprodutivo. Vai depender sempre do ambiente onde ele vive, se vai ter cuidado parental ou não, a quantidade de gametas e por aí vai.
O ambiente induz modificação na produção do número de gametas femininos? Não, tá? Mais uma vez aí dizendo, um ambiente vai induzir modificação na produção. Quem vai dizer a modificação na produção vai ser basicamente os genes, o genoma da espécie, que vai dizer quantos ovócitos a fêmea vai produzir ao longo de sua vida, tá certo? É o genoma, né? As modificações já estão impressas nos genes, tá certo? Óbvio, tá? Aí essa letra E eu percebo que existe um pequeno viezinho, né? Se o ambiente oferecer menos alimento, um período de seca, possivelmente o número de gametas femininos vai ser menor, tá? Então esse Ezinho tem um pouco de verdade aí, mas essa induzir a modificação, aí eu entendo esse induzir modificação como uma alteração genética mais, que aí não entra. Beleza? Então espero ter respondido certinho a questão. Deixa seu like aí e se inscreve no canal se possível. Valeu!